Seja muito bem-vindo a uma aula gratuita com formas para receber meio salário todos os meses. Tá? Por que uma aula gratuita? Eu tenho um treinamento para investidores, né, iniciais aí, ou pessoas que querem garantir uma aposentadoria com investimentos, né? E essa é uma aula gratuita para você aproveitar uma parte desse conhecimento que eu passo dentro do treinamento, né? E essa aula consiste em você conhecer 3 formas de você gerar mensalmente aí ao menos meio salário mínimo, e caso você queira um salário mínimo completo, né, é simplesmente dobrar os valores aqui apresentados, tá? Então vamos começar, vai ser uma aula bem simples, bem curta, eu vou tentar explicar da forma mais resumida possível, né? Não tem como eu explicar todos os detalhes, tá, de cada uma das formas, mas eu vou explicar da forma mais resumida possível e mais breve aqui para você compreender bem, tá? Primeiro delas é os fundos imobiliários, ó, investimentos no mercado imobiliário, tá? Investidores que aplicam em fundos imobiliários recebem todos os meses aluguéis, né, proventos, né, provenientes dos lucros do fundo, né, de acordo com cada cota. Então vamos lá. Por etapas, né? Fundos imobiliários, você empresta dinheiro a esse fundo, né? Esse fundo ele pode ser um fundo de shopping, né? Pode ser um fundo de mercados, pode ser um fundo de galpões logísticos ou até mesmo um fundo de fundos, que é um fundo que administra outros fundos de imobiliários, né? E tem vários, digamos que tipos de imóveis dentro deste fundo. Tá? Aqui você recebe todos os meses, tá? Quando você investe em fundos, e para você investir em fundos é necessário uma conta na corretora, pode ser a Rico, a Modal, a XP, né? Você pode escolher uma corretora aí que seja de sua confiança, criar sua conta, acessar o home broker, né? E digamos que pesquisar através do código do fundo, né? Você pesquisa o código do fundo. E outro quesito, todos os dados que eu vou informar aqui nessa aula, né, nesse vídeo, eu vou deixar logo abaixo aqui da aula, tá? Seja no site ou seja no YouTube. Vai estar aqui abaixo o link dos sites, que é o Fundamentos, né? E o Funds Explorer também, que é um site de fundos imobiliários propriamente dito, tá? Então vamos lá. HGCR11 é um fundo imobiliário que eu invisto, não é uma dica e não é uma, digamos que uma recomendação, tá? É só um exemplo que eu estou utilizando ele, porque eu compreendo o fundo, né? Pequena análise e explicação sobre esse fundo, tá? O preço da cota, ou seja, cada cota que você tem aqui desse fundo, o preço mínimo que você pode pagar por ela hoje é R$ 117,45, ou seja, a cada cota de R$ 117,45 você recebe o dividend yield, né, que é a divisão de lucros, né, valor mensal distribuído por cota, de 74 centavos. Tá? Por cota, no caso, o mínimo para você investir dentro desse fundo é R$ 117,45, que é o preço da cota, né? E você recebe por cota 0,74 centavos. Mas eu gostaria de levantar um ponto aqui em quesito desse fundo, tá? Ele vai se valorizar com o tempo, provavelmente, né? A minha expectativa com ele vai para 120, 125 reais. E com isso você também ganha dinheiro, tá? Então você ganha dinheiro de duas formas diferentes. Você ganha dinheiro com a participação no lucro, né, desse fundo e com a valorização da cota. Então vale muito a pena esse e outros fundos, como também a HGLG11, que é um fundo bem consolidado no mercado e que tem, digamos que um crescimento exponencial muito bom, né? Então vamos lá, meio salário em média R$ 500 hoje, né? É equivalente a 676 cotas do fundo, ou seja, você multiplica 676 vezes o valor da cota, que no caso vai dar exatamente, praticamente ali próximo de R$ 500 por mês. Se você quiser um salário mínimo, no caso, você multiplica aqui o 676 por 2 e em seguida multiplica pelo valor da cota. E caso você queira aplicar em outro fundo, sem ser o HGCR11, que não é uma indicação, como eu disse, é só um exemplo, você vai pegar o dividend yield, né, que esse fundo oferece, aqui no exemplo é 74 centavos, existe de 50 centavos, de 70 centavos mesmo, 80 centavos, R$ 1, R$ 2 e assim por diante. Tá? Você vai pegar o valor que você quer receber, no caso R$ 500, e dividir pelo dividend yield, né, que é esse DY, né? Você pode encontrar aí no site do Funds Explorer, né, que eu vou deixar logo abaixo aqui, e aí você pode, digamos que fazer esse cálculo com o fundo que você escolher. Ações, investimentos no mercado empresarial. Investir em ações é uma das formas mais utilizadas para alcançar bons rendimentos, sim. Porém,
todo e qualquer investimento em renda variável deve ser realizado com os devidos cuidados, tá? Ações, você tem níveis de risco dentro de ações, tá? Existem ações que oferecem um menor risco agregado e outras que oferecem um maior risco. E geralmente as que oferecem o maior risco também vão te oferecer um maior rendimento com um curto, médio prazo, tá? Eu recomendo você investir em ações pensando no longo prazo, pensando aqui em 2, 3, 4 a 5 anos, tá bom? Porque é uma forma de você, digamos que, ter segurança em relação às oscilações do mercado, né, em curtos espaços de tempo, que ocorrem com muita frequência, tá? Então, eu recomendo você ter a visão de anos a investir em ações, tá? Dividendos, divisão de lucros. Algumas ações dividem o lucro entre os acionistas, tá? Porém, essa divisão ocorre em determinados meses e não são todos os meses, né? Mas é possível montar uma carteira cujo qual, selecionando as empresas corretas, o investidor receba mensalmente proventos de diferentes empresas, tá? Diversificação de patrimônio. Então, existem empresas, né, que pagam aí os acionistas, né, dividem o lucro entre os acionistas. Geralmente essas empresas terminam aí com 4 no final do seu ticket, né, no caso do seu papel. E essas empresas, elas dividem lucro dentro de vários, digamos que, acionistas, né? Todos os acionistas recebem proporcionalmente ao patrimônio aplicado. Ou seja, se você tem 100 mil reais aplicados nessa empresa e ela divide 10% dos rendimentos todos os anos com os acionistas, né? 10% do valor aplicado sobre o valor aplicado nela, você recebe aí 10 mil reais todos os anos, né? Então, isso é uma forma de você lucrar com a empresa, com as ações dessa empresa, recebendo parte do rendimento. E também você pode lucrar, assim como fundos imobiliários, com a valorização da ação, diferente de fundos imobiliários, que é da cota, que são ações que podem valorizar ou não, e decorrente da atuação da empresa dentro do mercado, né? Então, você pode ganhar aí de duas formas com ações também. Exemplo de dividendo. Itaúsa, né, o ITSA4, que é o ticket dela, né, é uma, digamos que uma ação, digamos que ligado ao Banco Itaú, é claro, né, e ela acompanha geralmente aí as oscilações do Banco Itaú, porém ela, digamos que é mais visada do que as ações do próprio Banco Itaú mesmo, né? Ela é uma ação que faz a distribuição de lucros, né? Ela faz em determinados pontos do ano e o ativo oferece atualmente 9,78% de dividendo por ano, né? Que é digamos que é um patamar bem elevado de dividendo, né? Muito mais que a poupança, muito mais que CDBs, muito mais que LCIs, LCAs, muito mais do que a maioria, se não todos os títulos de renda fixa, né? Ou seja, ao mês são 0,78%, sendo assim 70 mil reais, né, em média, para receber meio salário mínimo hoje, né? Então é uma aplicação que não é tão baixa, mas também não é tão alta, caso você venha pensar ao longo prazo. Você vai aplicando aí R$ 700 mensalmente, R$ 1.000 mensalmente, o valor que você conseguir aplicar, né, vai fazendo a distribuição dentro da sua carteira e com isso, chegando aí ao patamar de alguns anos, você consegue chegar nesse valor e receber, na teoria, meio salário por mês, porém ele paga em determinados pontos no ano, né? Então é diferente dos fundos imobiliários que pagam todos os meses. Aqui não, você recebe em uma data específica ali, não todos os meses, tá? Mas recebe, que é o importante, né? Vamos seguir aqui, renda fixa. Essa renda fixa, investimentos como tesouro, né? No caso, tesouro direto, CDBs, LCIs, LCAs, etc. Tá? Menor risco dentre as três formas aqui, essa é a terceira, né? O menor risco agregado. Porém, como atualmente as taxas estão baixas, a Selic recentemente caiu, né? 0,5% que seria ao ano, ela caiu, perdeu digamos, essa taxa de juros, né? Essa modalidade vai exigir do investidor um valor maior investido para alcançar um rendimento de R$ 500, que hoje, atualmente, né, meio salário mínimo, né, em média, em torno de R$ 100 mil para você conseguir atingir aí a sua meta, que é R$ 500 mensais. Porém, contudo, todavia, investir em renda fixa, você nunca vai praticamente perder dinheiro, né? Você somente tende a ganhar todos os meses investindo em renda fixa. Porém, não espere grandes rendimentos e muitos lucros aí decorrente deste investimento, tá? Então, espere aí, seja realista, né? E aqui você vai ter 100% de segurança, porém vai ganhar menos do que ganharia na renda variável em ações ou fundos imobiliários, sendo que fundos imobiliários, por exemplo, apresentam também uma segurança muito grande. Já ações, dependendo da ação, você também consegue um nível de segurança bem estável, tá? Exemplo de rendimento entre 5% a no máximo 7% ao ano, tá bom?
Então, esse é o rendimento geralmente da renda fixa, né? Que pode ser também menor do que 5%, tá? Pode ser de 4% ao ano ali, dependendo de onde você vai aplicar os seus valores, tá? Então é isso, essa foi uma pequena aula para explicar para vocês, são essas 3 alternativas, relembrando, fundos imobiliários, ações corretas que fazem a distribuição de dividendos, tá? E renda fixa, que é o padrão, é o simples, é o básico ali, é o feijão com arroz dos investimentos, tá? Então essa aqui foi uma aula. Dentro do treinamento, que eu vou deixar na descrição desse vídeo, ou você vai ter como acessar logo abaixo aqui dessa aula no site, tá? Eu ensino a você investir tanto em renda fixa, em todos esses ativos aqui presentes que eu já falei, quanto em fundos imobiliários, tem lá, todas as aulas já estão presentes no treinamento. Em ações, vão ser aulas mais complexas que vão estar sendo adicionadas com o passar dos dias, tá? Quando eu estou gravando essa aula. Ou pode ser que elas já estejam presentes aí dentro do nosso treinamento, né? O foco do treinamento é para as pessoas que querem começar a investir, que já investem, porém querem expandir os seus horizontes aí dentro dos ativos, né? Para você que quer montar uma previdência privada com investimentos, quer se aposentar sem depender do governo, para você que quer ganhar um pouco mais de dinheiro além do seu salário, né, que você já recebe, quer receber proventos mensalmente, quer aprender a lidar com o mercado da melhor forma possível e compreender de forma simples e com uma linguagem não tão formal quanto outros cursos, né, que é, digamos que de fácil compreensão. Dentro de vários e vários ativos, né, você vai conseguir compreender como funciona cada um deles e como que eles vão te remunerar, né? Desde como funcionam as LCIs, LCAs ou CDBs, que você empresta dinheiro para instituições bancárias ou tesouro direto, né? No caso aí tem os títulos Selic, tem os títulos do tesouro em si, as ações de médio, baixo e alto risco, os fundos imobiliários, como você faz para analisar um fundo imobiliário. A aula de fundos imobiliários, por exemplo, tem 40 minutos de puro conteúdo, tá? E para você que for ingressar agora na turma, seja muito bem-vindo, tá? Nesse nosso treinamento. Eu recomendo você anotar, porque é muito conteúdo, são muitas e muitas informações e digamos que quando você anota, você consegue visualizar melhor aquilo que foi passado, todo o conteúdo que foi transmitido para você e você consegue recordar caso queira aí, digamos que investir daqui 1 mês, 2 meses ou começar a aportar daqui a algumas semanas e não queira ter que revisar o conteúdo das aulas e sim faça um resumo das aulas, tá? Porque as aulas são muito ricas em conteúdo e acaba que você pode aí deixar passar boas dicas e ensinamentos presentes nelas. Tá bom? Então, minha dica é, faça o treinamento, faça com calma, não importa se você só tem o final de semana para fazer as aulas, não importa se você trabalha a semana inteira e só tem algumas horas para assistir, assista, em média você consegue concluir ele de 1 a 2 ou até mesmo 3 semanas, tá? Dependendo de qual é a sua frequência e qual é a sua disponibilidade de tempo para assistir às aulas, tá bom? Aguardo você lá, seja um dos mais novos investidores no mercado, aguardo você, até mais, até uma próxima aula. Tchau!